Olá, pessoal! Eu sou o Éder Miranda, da Unodata, e está começando mais um Talk Data. Já no formato novo, com um jeitão mais solto, mais papeado, estilo Talk, estilo Cast. Então, pode tudo porque é um podcast, não é? Mas, claro, sem perder a fama de ser informativo, a forma de ser inovativo e a função, meus caros, de ser curioso. Quero apresentar aqui o meu parceiro de podcast e comentador de assuntos aleatórios do cinema, Emerson Muselli. Aê, rapaziada! Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem, Éder? Tudo ótimo, muito ótimo. Muito bom chegar nesse cabaré iluminado com cara de tecnologia. Roubei a piada do Éder na cara dura. Boa. O podcast sempre acontece com a sua participação, por isso, pessoal, não deixe de deixar os seus comentários. Exatamente, larga essa porra desse comentário e faça o comentário. Deixe seu comentário, deixe as suas perguntas e a gente vai ficar bem feliz de responder. Tudo bem, Emerson? Tudo ótimo, meu amigo. Eu tenho certeza que eles estão achando que a gente está tomando um café nessa xícara aqui iluminada de, é verdade, com a logomarca e a logomarca do verdade. Talk Data, porque podcast que se preze tem que ter xícara com logomarca e a gente tem a xícara com logomarca, mas a gente também tem os assuntos bons aqui, né? Vamos lá, o que temos para hoje? Bom, você me provocou com a história do vilão cibernético. Eu falei, então, cara, eu vou lá para falar sobre a questão do vilão cibernético e eu tô aqui para falar desse vilão cibernético. Éder, a culpa é toda sua. A culpa é toda minha. É toda sua, porque eu tenho certeza que lá atrás, quando estavam inventando a tal da ARPANET, com um motivo bélico, militar, para poder conectar dois computadores, lá nos primórdios, nos fins dos anos 80, 70, sei lá quando que foi mais ou menos isso. Aliás, quem souber quando começou a internet, por favor, comenta. Comenta quando começou a internet, porque a gente sabe a história no geral, frequenta a história, mas na hora de falar a data a gente sempre erra, né? Então, qual a data que começou a internet? Eu tenho certeza que você era um jovem entusiasta, assim como tantos jovens entusiastas americanos que ficaram lá frequentando, tentando saber qual foi o primeiro computador que você mexeu, Éder. Nossa, 486-DX266. Que fazia aqueles barulhos assim. Era coisa assim. Disquete. Pô, saudades, hein? Disquete. Saudades. Que fase, meu Deus do céu. E aí, assim, eu nem lembro, tinha um negócio de CP500, não tinha um negócio Era de CP500. isso mesmo, isso aí. Eu não sou tão, assim, da área de tecnologia, mas eu uso tecnologia para poder produzir cinema, né? Para poder produzir o que eu preciso. E eu lembro muito bem que esta época, muito bem frequentada, surgiram os primeiros hackers. Mas calma. Não vamos dar spoiler aqui do programa. Quero deixar claro para todos vocês que nos assistem como é que é esse ambiente vulnerável que a gente está vivendo cada vez mais quando a gente simplesmente conecta o nosso computador na rede, né? Isso é papo de cinema? Isso é papo de cinema. Isso é papo de cinema, mas eu vou te contar uma coisa. Esses caras que surgiram lá atrás que deixam um ambiente vulnerável, é papo de cinema sim, cara. É papo de Missão Impossível, é papo de Firewall, é papo Skyfall, Hacker, 007, muita coisa. E olha, tem muito filme aí. Que bom, que se preze, que tem tecnologia. Tem que ter um hackerzinho, um japonesinho, nossa, tem que ter. Um indiano. Tem que ter. Tem que ter aquele cara que é da equipe ali que vai falar, pode deixar que eu vou abrir todas as portas pra você. Vou acessar as câmeras de vídeo, as câmeras de trânsito, desligar semáforos e tal. Cara, e aí assim, o mundo fica... A régua fica lá em cima. O limite não tem limite. O limite não tem limite. Então, pro hacker, o limite não tem limite. Agora, você acha que isso, Éder, é um papo só de cinema? Não. Eu vou te apresentar algumas matérias de coisas que acharam que não era possível. Por exemplo, a primeira matéria. Vamos colocar aqui na tela? Olha aqui. A revista Exame, novo ataque hacker no Ministério da Saúde. Deixa tudo fora do ar, no Conect SUS. E aí? Como é que se faz isso, né? Como é que entra nisso? Quando a gente olha para esse tipo de coisa acontecendo no governo, é claro, porque o governo é uma grande vitrine e se você atinge um sistema que é um sistema amplamente utilizado, rapidamente você se torna notório pela invasão. Sem dúvida. E os hackers procuram isso. Claro. Por mais anônimos que eles sejam e se esforçam para continuar, não é verdade? Mas entre eles, entre a comunidade dos hackers, existem os códigos e eles sempre vão saber quem é que
fez, quem é que conseguiu aquela invasão, quem é que teve sucesso naquilo. Então, notoriedade é o que querem, sem dúvida. Notoriedade é o que querem. Vamos para mais uma matéria para a gente ver até onde as coisas vão. Totens em aeroportos são hackeados e exibem imagens de, né? Coisas, né? Vídeos pornográficos. Agora você imagina, você tá andando pelo aeroporto, cadê, deixa eu ver aqui qual o portão que eu vou, qual é o meu gate, olha lá. Mas o que é isso? Um gemidão em pleno aeroporto Santos Dumont. Que maravilha, né? Então, assim, é engraçado, mas é crítico. Porque isso significa que não se tem controle por qualquer sistema que tenha uma portinha ali interligada e que tenha acesso à internet. Essas máquinas, elas funcionam, inclusive, de forma remota, com softwares de gestão de imagens. Foram hackeadas. Sem dúvida. Sem dúvida. É um ponto de atenção aí. E isso é um exemplo até simples, porque, em teoria, não houve risco financeiro. Mas quantos sistemas construídos sobre a mesma arquitetura não podem ser invadidos? Acho que essa é a pergunta que fica nesse caso. Eu fico imaginando o CEO dessa empresa aí, a pessoa do atendimento comercial dessa empresa, explicando para o aeroporto. Falou, senhora, desculpa, senhor, mas a sua imagem, o seu comercial acabou de não ir ao ar, mas no lugar foi algo que representava um gemidão, né? Então, assim, eu acho que até teve um prejuízo financeiro, porque deve ter alguma coisa no contrato que multa por exibir alguma coisa fora você tem do razão. contexto. Tem razão. E, ao mesmo tempo, tem a questão, né, do assédio, né, moral, todas as questões jurídicas em cima disso. Mas as coisas não param por aí. Vamos para mais uma matéria. O Sebrae também sofre o ataque, fica fora do ar. Então você percebe que essas grandes corporações, principalmente as governamentais, elas sofrem ataque o tempo inteiro. Então esses caras têm que estar muito preparados, sabendo que vão sofrer esse tipo de ataque. São bandeiras, né? Fala assim, puxa, vamos invadir o que hoje, hein? Pois é, e eu gosto sempre de comentar, viu, Emerson, que as empresas mais famosas, elas são as que aparecem na mídia, são as que viram notícia, né? Mas todo dia, as pequenas empresas, elas também sofrem com isso. E não é divulgado, não é verdade? Os vírus que chegam por e-mail, a perda de dados dos mais diferentes sentidos, as chamadas catástrofes, né? Catástrofe não é só enchente, catástrofe não é só furacão, né? O meu computador, que tem coisas valiosíssimas para mim, para o meu negócio, cai no chão, quebra, puxa, perdi acesso a tudo que eu tenho, isso é uma catástrofe nesse contexto, né? Então, a gente vê as notícias, sim, na mídia, mas as pequenas empresas também estão sofrendo com isso. E olha só aqui, justamente colaborando com o que você acabou de falar, né? Um ataque da hacker para uma fábrica da Toyota no Japão e, por consequência, a nossa linha de produção aqui no Brasil. Então, isso já é um grande prejuízo, né? Um prejuízo, inclusive, que é observado numa linha de produção de uma empresa. Como que para uma linha de produção? Invadindo o sistema e fazendo com que esse sistema pare e desencadeie, paralisar outros sistemas. O que você acabou de falar justamente é em relação às empresas. E o nosso papo de hoje aqui, ele está muito ligado a um ambiente do dia a dia, do cotidiano do empresário, né? Eu imagino que o empresário ele não acorda pensando que ele vai ser invadido durante o dia. Você que tem clientes que se protegem, né, que procuram esse tipo de proteção, como que é o cotidiano deles? Eles já foram invadidos? Por isso que eles buscam a proteção? Eu não tenho a menor dúvida de que o que move a pequena empresa, a média empresa, o pequeno empreendedor a buscar a proteção de dados é a perda. Quando ele sofre uma perda, então ele no dia seguinte, no minuto seguinte, ele está atrás de alguma coisa que ajude a não acontecer de novo. A gente vive uma fase em que a proteção de dados é assunto, está na mídia, você bem comentou aí no começo do nosso bate-papo, tantas e tantas notícias que correm toda hora, mas veja, não adianta o empresário, o empreendedor, o gerente de TI, ele procurar a proteção de dados depois que o dado está perdido. Existem dois tipos importantes de proteção a serem analisadas, Emerson. A primeira é evitar a invasão. Então, existem sistemas de borda, que a gente chama, que evitam a invasão de um hacker no sistema, no e-mail, etc. Mas existe a outra ponta, que é a ponta da proteção do dado que você já tem. Não que eu vá ser invadido, mas o meu computador quebrou, o servidor quebrou, o disco parou de funcionar.
um funcionário inadvertidamente, por engano, apagou um dado, uma pasta. Como recuperar? Como voltar no tempo? Como volto ontem? Como eu volto a semana passada para recuperar um dado importante? Então, essas perguntas, essa necessidade, ela está na mídia, cada vez mais falamos sobre isso, e eu estou muito satisfeito porque é um mercado que tem crescido muito, graças às tecnologias cada vez mais acessíveis para os pequenos, em termos de custo, né? A democratização da proteção de dados, vamos dizer isso, e especialmente pela conscientização de todos nesse sentido. Bem feliz, mercado muito, muito promissor mesmo. Eu acho que esse é o caminho, inclusive, da grande discussão do momento, né? A gente está, inclusive, lidando com a LGPD, com todas essas questões que são relacionadas à proteção de dados e, ao mesmo tempo, as empresas sofrem cada vez mais ataques. Eu vou colocar a próxima matéria para a gente ver a dimensão de como isso funciona na prática. 1 a cada 5 empresas são invadidas, né, no país. Então, a gente fala, mas que tamanho são essas empresas? De todos os tamanhos. Porque o que acontece na cabeça do empresário hoje, do cara que está investindo dentro de uma empresa, ele está indo por partes, por setores. Você considera que o setor de TI é um setor que ele se expande na mesma velocidade que uma empresa se expande hoje, ou ele vai criando pernas e ele vai, de repente, vão acontecendo... A cabeça do empresário brasileiro, ela anda na mesma velocidade da TI? Não, de jeito nenhum, não anda na mesma velocidade. E eu vou trazer aqui 2 segmentos que eu entendo que fazem parte do nosso cotidiano, gigantes em termos de quantidade de profissionais, de mercado, de negócios, e como esses segmentos não são considerados segmentos de alta tecnologia. O contador, primeiro exemplo que eu queria trazer. O contador, geralmente, o que cuida das nossas empresas, pessoas mais velhas. É difícil você ver um contador jovem. Ele tem lá, na empresa dele, um monte de computadores. Toda a comunicação dessa parte tributária é feita via computador, internet, né? Não existe mais papel nessa história toda. Formulário de pagamento de imposto, quer dizer, guia de pagamento de imposto, isso não existe mais, é tudo eletrônico, né? Mas é um segmento que tem pouca tecnologia ali no dia a dia, nos escritórios propriamente. É mais operacional. É mais operacional, né? E a outra coisa são os advogados. Por um lado, a gente tem os grandes escritórios que investem muito, muito mesmo em tecnologia, em privacidade, na proteção de dados, mas a gente tem um mercado aí, vamos dizer, os 80% do mercado que são os escritórios pequenos, os advogados autônomos, que mesmo com toda a informatização de enviar processo, né, quer dizer, você não vê mais advogado com processo debaixo do braço, aquele monte de papel. Tudo é feito via eletrônica, mas esse público é muito carente ainda de proteção de dados. Às vezes nem sabe que precisa de proteção de dados. Verdade, verdade. Não teve a necessidade. Eu gosto de trazer sempre o exemplo do seguro do carro. A proteção de dados é o tipo de coisa que você paga para ter, mas você espera não usar. Mas aí chega o dia da renovação, puxa, vou ter que renovar mais um ano. Mas eu nem bati o carro, mas eu nem precisei do guincho, mas nem furou o pneu. Não vou renovar não. E aí então que acontece a catástrofe, né? Aí que você um dia fica com o carro parado na estrada e não tem a quem recorrer. A proteção de dados acontece isso também. Eu espero não utilizar. Espero mesmo, mas eu tenho que ter. Adoro essa palavra catástrofe, porque muitas vezes a gente ouve essa palavra catástrofe quando a gente vê alguma coisa, né, do meio ambiente, né, ou uma chuva, um raio, alguma coisa que acontece que está fora do nosso controle. Mas é assim dentro de uma empresa também, né? Sem dúvida mesmo. Agora, o que é mais poderoso do ponto de vista de ataque? Porque a gente tem essa matéria, né? A maioria das empresas que sofrem ataque de ransomware, elas pagam resgate para obter esses dados de volta. Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que é o ransomware, para quem ainda não sabe o que é, porque eu tenho certeza que quem nos assiste aqui, muita gente já sabe, muita gente da área da tecnologia, mas para quem não sabe é importante explicar quem é esse cara aí, porque esse cara é extremamente perigoso, né? Um vilão de mão cheia. É isso. O ransomware, ele é o nome, de modo simplificado, para aquele tipo de vírus que criptografa as informações que estão no seu computador, de modo que ninguém tem acesso àquilo mais, não se consegue mais acessar o computador, os dados, e para que você consiga uma senha
para reverter essa criptografia, você precisa pagar o resgate. Então, geralmente, é um arquivo que você recebeu por e-mail, um arquivo que você encontrou em algum site que fez o download, clicou achando que era um boleto, que era um programa, enfim, ali do seu cotidiano que você devia instalar, que era um vídeo, que era uma piada de um amigo, enfim. Hoje, esse tipo de fraude se reflete muito em notas fiscais eletrônicas, muitos links, nota fiscal eletrônica é utilizado para isso. Aliás, e aí, esse é o tema do nosso próximo podcast. exatamente, Quais são as modalidades exatamente. que você pode cair numa grande cilada. Boa, exatamente. Vamos falar sobre isso. Então, quando você tem o seu computador invadido, infectado com isso, você tem dois caminhos. Ou você paga o resgate e tem o seu disco revertido, né, a criptografia revertida, ou você volta na sua plataforma de proteção de dados, de backup, e volta no tempo, volta com os dados de 1 hora atrás do seu computador, de um dia atrás, de uma semana atrás. Duas perguntas sempre são feitas quando a gente constrói um plano de proteção de dados para uma empresa. A primeira pergunta é: em quanto tempo nós podemos trazer o seu negócio de volta? O seu sistema, E uma vez que eu trouxe o sistema de volta, o dado que eu tenho ali, ele é de quanto tempo atrás? Então, num exemplo aqui cotidiano, uma empresa de transportes teve o sistema de emissão de nota fiscal invadido. Conseguimos trazer o sistema de volta em 4 horas, mas aqueles dados que eu consegui trazer 4 horas depois são de 1 semana para trás. Puxa, será que isso resolve? Será que isso... Então, quanto menor esse tempo, menor é o prejuízo, não é? Só que daí maior é o investimento que você precisa fazer para ter mais cópias do mesmo dado. Uma coisa importante a gente dizer aqui, assim, a gente sempre analisa pelo ponto de vista do crescimento de uma empresa, né? O que acontece naturalmente com as empresas que estão em crescimento? Você começa a contratar mais pessoas. E quando você começa a contratar mais pessoas, o risco aumenta, porque as conexões são cada vez maiores. Então você imagina uma centena de pessoas com acesso a e-mails e uma centena de pessoas trabalhando diariamente com todo tipo de operação dentro de uma empresa. É onde esse cara se beneficia, o ransomware. Porque se você não tem uma gestão daqueles e-mails, automaticamente você tem uma probabilidade muito maior de acesso a um ransomware, que vai dominar a sua empresa por completo. É mais ou menos nessa progressão geométrica que a gente está falando, né? É nessa progressão geométrica, sem dúvida. E eles são muito criativos. O que eu imagino, né, pessoal? O que eu imagino é que seja uma sala gigante como uma empresa, com várias baias e um monte de gente pensando nessas armadilhas o dia inteiro. Você está me dizendo que a indústria cibernética do crime, ela é tão mais organizada. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Porque uma empresa não está pensando em questão de se proteger. Sem dúvida, eles estão pensando o tempo inteiro como invadir. Sem dúvida, sem dúvida. E esses caras, que nível de, vamos dizer assim, de especialidade que eles são? Eles são médio, um nível avançado? Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Imaginem vocês que um profissional de segurança da informação, ele precisa ter um conhecimento, uma visão sistêmica de como funciona toda a infraestrutura da empresa em termos de hardware, em termos de software. Além dessas competências, o criminoso ainda precisa ter um conhecimento muito profundo nas vulnerabilidades e no comportamento humano, né? Quer dizer, se eu mandar para aquela empresa, se eu mandar para aquele perfil uma mensagem que fale sobre nota fiscal, a chance de abrir é de 50%. Se eu mandar para aquele perfil uma mensagem, uma fraude, falando de mensagem do Facebook, a chance é de 80%. Eles fazem isso, com certeza. Eu ouço o tempo inteiro essa questão de invasão, a gente discute, peraí. Boa, vou tomar um café. E quase que eu caí esses dias, Éder. Por quê?
Porque eu estava procurando, eu estava discutindo uma discussão aqui na produtora sobre a questão de um drone, os procedimentos de voo de um drone. A gente estava com uma questão de Wi-Fi que a gente estava meio irregular com o drone, tentando regularizar isso, ver como que a gente faz com voo mais distante, com mais performance e tudo. Eu falei, poxa, está na hora de trocar esse drone. Comentei com a minha equipe de trabalho que está na hora de trocar esse drone. E claro que o algoritmo do iPhone, do Android, captou essa mensagem e começou a me oferecer drones o tempo inteiro. Eu recebi, pelo Facebook, uma campanha de uma loja chamada eShop, de um drone, que era exatamente o drone que eu estava procurando, sem eu ter clicado em nada. Isso é coisa de filme, cara. Foi pelo algoritmo que ele conseguiu identificar o que eu precisava. Quando eu cliquei ali, eu vi que estava muito mais barato. Estava tipo assim, 50% mais barato. Eu falei, nossa, mas então é hora de comprar. E eu compro na eShop. Só que quando eu olhei e falei assim, puxa, me dei conta, eu falei, isso daí é uma pegadinha. Entrei no site, vi que o CNPJ não batia e vi que era eShop com 2 Es, sendo que a eShop que eu compro é com 2 Ps. Falei, pá, mas como acertaram tão em cheio? Foram buscar a empresa onde eu compro, fizeram... Isso é teoria da conspiração, hein, Emerson? Total. E quase que eu comprei. Só que eu mandei meu e-mail para lá. E aí, não deu 5 minutos, alguém entrou em contato comigo dizendo, está pronto o Pix para você fazer, é só você fazer o Pix, a gente vai te entregar em 24 horas o drone. Aí eu escrevi justamente, olha, já descobri que é uma fraude, estou testando o sistema de vocês e vou denunciar. Ele me bloqueou na hora. Então, é muito avançado. E não tem amadorismo nesse negócio. É muito profissional. Então, a gente cai mesmo nessas ciladas. Eu fico imaginando essas empresas com mais de 100, 200 funcionários. Quando você oferece o teu produto, você fala assim, estou aqui para resolver o problema. Você vai lá de super éder, apresentar o seu produto. Aliás, nós já vamos apresentar aqui uma solução sensacional para isso. Mas o que você encontra? Qual é o tipo de catástrofe mais comum que você encontra nessas empresas? Puxa, eu queria trazer um exemplo de hoje, tá? Um exemplo de hoje. Um cliente do varejo, empresa grande, 400 funcionários, é resistente ainda em levar dados para a nuvem e prefere ter os computadores ali, que a gente fala on-premise, né? Dentro da própria empresa. Muito bem. Daí, Emerson, o servidor que eles têm, que eles possuem, já está no limite de processamento, de memória, e nós solicitamos que eles adquirissem um novo equipamento. O fizeram. E disseram assim, Éder, eu gostaria muito de pegar o disco do servidor velho e colocar aqui no servidor novo. Porque se a gente fizer isso, não vai precisar fazer migração dos dados. E eu não vou perder nada. Desligo esse servidor, arranco o disco, toda a informação está lá. Falando da coisa física mesmo. Física. Coloco aqui no servidor novo e beleza. Tudo vai funcionar com muito mais velocidade, porque o servidor é novo. A minha resposta para o amigo foi, camarada, legal que não vai ter migração, mas o ponto negativo disso aí é que você vai ter um servidor novo, com muita capacidade de processamento, mas com um disco velho. O disco velho está suscetível a falhas. Nós conversamos outro dia, eu mostrei para você um blog, um site que lista os fabricantes, os modelos de disco e o percentual de defeito que aqueles discos trazem. Então imagina você, o cara tem um servidor novo, gastou mais de 60 mil reais num servidor, pegou o disco do servidor velho que já tem quase 10 anos de uso, colocou lá, colocou toda a empresa para trabalhar, o disco vai dar problema, vai dar. A probabilidade de dar problema. E pronto, quer dizer, o comportamento dele não foi um comportamento de segurança, de prevenção. Já que vai trocar, troque. Já que eu gastei 60 mil para comprar um servidor novo, que eu gaste mais 10% ou coisa assim pelo serviço de migração e etc. Então, ele está brincando com a catástrofe. O disco parar de funcionar é uma catástrofe. Eu já comprei um servidor novo, então eu não preciso me preocupar, porque ele não vai dar problema, então eu não preciso gastar com backup. O seguro de carro, lembra? Lembro. Não, o meu carro não é visado. O meu carro é novo, ele não vai dar problema, não vai me deixar na rua, então eu não vou fazer o seguro. Então, o que eu tenho para trazer aqui para vocês, que é o maior problema, é o comportamento. Segurança, proteção, não é tecnologia, Emerson, é comportamento.
E a galera ainda não tem. Passa por um pensamento. Mas aí eu te pergunto, essa empresa, por exemplo, ela não tem um departamento de tecnologia que está totalmente estruturado como departamento de tecnologia? Ela começa a criar um formato, às vezes, muitas vezes familiar, né? Que tem aquele profissional que começa a vir, que às vezes não tem nem tanta autonomia para falar, não, puxa, trocamos o servidor, agora vamos trocar também o mindset da empresa. Isso é um processo, é uma evolução. À medida que as empresas crescem, isso tende a melhorar, é verdade, mas as pequenas empresas, elas vivem uma escassez. De profissionais, inclusive. Nesse contexto aqui, eu queria dizer que é uma escassez de recurso. Então, eu acabo trabalhando só se der problema. Se der problema, eu vou lá e compro. Se der problema, eu vou lá e gasto. Mas enquanto não dá problema, tá tudo bem. Estou contando com a sorte. Infelizmente, é a realidade de muitas pequenas empresas aqui no Brasil. Agora, as pessoas não sabem que custa muito menos trabalhar na prevenção muito menos. do que trabalhar muito na menos, sorte. muito menos. Eu vou trazer um dado real aqui. Nós temos um produto, o LifeGuard, salva-vidas, que é justamente essa plataforma, Emerson, que vai pegar o dado que você tem ali na sua empresa e copiar para a nuvem, com criptografia e tudo mais, de modo que se você precisar, você pode acessar uma plataforma cheia das seguranças também e baixar aqueles dados e trazer à vida um sistema, um servidor, seja lá o que for. Esse produto ele já está disponível para empresas a partir de qual tamanho? Esse produto está disponível para qualquer empresa preocupada com proteção de dados. Pode ser uma empresa de pode ser uma empresa de 1.000 pessoas, pode ser um governo, enfim, a gente tem clientes dos mais diferentes segmentos. Ele é acessível financeiramente? Assim, muito acessível. Custa menos do que um HD que muito acessível. Tá. Né? Eu vou trazer aqui uma outra discussão que é, imagine que você perdeu o seu HD, o seu HD parou de funcionar, o disco parou de funcionar, e você ficou desesperado que você não tem backup. Então você leva lá na Santa Efigênia, para quem não é de São Paulo, está assistindo o nosso bate-papo aqui, Santa Efigênia é o lugar onde... A Meca. Alô, Santa Efigênia, um forte abraço a todos forte abraço. Que resolvem todos os problemas de cabelo, de prancha de cabelo, de Babyliss, chapinha, até os computadores mais avançados, né? Tudo é resolvido na Santa Efigênia. Então você bota um HD debaixo do braço e vai lá na Santa Efigênia para aquelas empresas de recuperação de dados. Quanto você pagaria para ter de volta o seu HD? Cara, custa 1.000, custa 10.000, custa 20.000, cara. Depende da intangível, de dados. Depende da sua urgência, depende do projeto. Cara olhar para sua cara e falar, deixa eu ver se ele precisa muito desse dado aí, essa empresa precisa muito desse dado aí. Exatamente. Vai custar caro, Exatamente. E os planos de proteção de dados variam de acordo com o volume. Quanto mais volume você tem, o maior é o investimento, mas, claro, você precisa de mais proteção. A partir de R$200 mensais, você consegue proteger quase 1 tera de dados. Só isso, Éder? Só isso, Emerson. Só isso. E muitas vezes a empresa fica pensando como que eu faço, né? E muitas vezes ela perde. Você sabe que, pesquisando um pouco mais sobre essa questão do sequestro de dados, tem empresas que pagaram já mais de R$50 mil por dados, principalmente que foram dados de clientes que foram roubados dos servidores, que aí a coisa fica muito pior, né? Porque uma coisa é pegar os seus dados, os dados da sua empresa, que você pode ali reconstruir. Agora, tomar os dados do cliente e ainda fazer esse sequestro, dizendo, olha, eu estou com os dados do seu cliente... É gravíssimo. Né? O prejuízo é muito grande. Gravíssimo. Né? Agora, gravíssimo. Éder, eu queria... Você pode nos apresentar como funciona o LifeGuard? É claro. Põe na tela aqui, pessoal, o meu computador. Vou falar com você aí que está nos assistindo sobre... como proteger os seus dados, os dados da sua empresa. Plugando aqui a tela de Éder. Coloca no preview também para mim, por favor, que daí ele entra no preview. Aí, perfeito. Estamos com a apresentação da LifeGuard aqui. Eu quero deixar bem claro para vocês que esse podcast é um podcast de troca de ideias. Então, se você está nos assistindo, está interessado em proteção de dados, ou em dicas sobre proteção de dados, por favor, deixe seu comentário, que nós iremos sim entrar em contato, ou falaremos no próximo podcast, que o assunto continua sendo segurança de dados e prevenções para todos os tipos de invasões. Nós vamos aqui detalhar no próximo podcast
quais são as malandragens mais recorrentes, como fugir dessas malandragens, entender como que você pode ser invadido, como que a sua empresa pode, de repente, se ver no meio de uma catástrofe por conta do roubo de dados. E apresentar soluções práticas para esse tipo de prevenção. Esse é o podcast Talk Data, que é apresentado pelo meu amigo Éder e por mim, e a gente junta as duas brincadeiras, assim, cinema, tecnologia da informação, proteção de dados, para deixar isso tudo mais saboroso. Contamos com a participação de todos vocês, não esqueçam, Talk Data, sempre aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Éder, a hora é Lifeguard. Vamos lá. Então, pessoal, imaginem o seguinte cenário, tá? Você tem N computadores, 1, 5, 10, 50, servidores, desktops, notebooks, bancos de dados, e-mails. São mais de 21 tipos, 21 plataformas que a gente consegue proteger aqui. Você vai acessar o nosso painel, lifeguard.unodata.com.br, criar sua conta. E depois que você instala o agente no seu computador, então você deve instalar um agente em cada uma dessas máquinas que querem ser protegidas. Peraí, mas a gente tem que falar aquela parte importantíssima, como é que chega o produto na casa das pessoas. Como é que chega o produto na casa das pessoas? O que tem dentro da caixa? Gente, vocês não sabem o que tem dentro da caixa do Lifeguard. Quando você adquire o Lifeguard, você vai receber a caixa do Lifeguard na sua casa. Não pode contar, né? Não pode dar spoiler, por favor. Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender e você vai adorar. Porque a caixa chega na sua casa. Apesar do produto ser virtual e você receber o seu link, os seus acessos, tudo, chega uma caixa na sua casa. Isso é sensacional. Boa. Então, depois que eu fiz a instalação do agente... deixa eu olhar para cá, desculpem. Então, depois que você faz a instalação do agente, são vários dispositivos possíveis, né? Windows, Mac, posso proteger os meus dispositivos móveis também, bancos de dados, aplicações Microsoft, Google Workspace, o meu site, minhas contas do Office 365, meu banco de dados Oracle e muito mais. Depois que eu fiz a instalação do agente, ele aparece aqui, nessa interface, que o administrador, então, o gerente, o empresário, enfim, a pessoa que vai cuidar dos dados ali na empresa, vai poder gerenciar. Esse Vitor Godoy, por exemplo, ele é um administrador aqui. Ele é o administrador. Cara do TI aí. Ele é o cara do TI aqui. Então ele é o cara do TI. Esse é aquele cara que muitas vezes é o sobrinho do cara, que não sei quem, que se formou em tecnologia. É o Vitor Godoy. Um abraço para você, Vitor Godoy. É isso. Então eu clico em proteger e vou mostrar para vocês o que a gente precisa informar para a plataforma. Dentro de um computador, dentro de um desktop, às vezes eu só preciso proteger uma pasta, a pasta de documentos. Às vezes pode ser que eu precise proteger um banco de dados que está lá. Talvez, se for um servidor, eu preciso proteger a máquina inteira. Então, essas informações eu ajusto por aqui, né? Vou proteger a máquina inteira, arquivos específicos, discos completos. Muito bem. Então, eu vou proteger arquivos nesse contexto, nesse exemplo. Vou colocar qual é o arquivo pasta que eu quero proteger. Vamos brincar e dizer que eu quero proteger todos. Ok. Ok também. Agora, vou escolher que dia e hora eu quero fazer essa cópia. Eu posso fazer toda hora. Eu posso fazer uma vez por dia, eu posso fazer uma vez por semana. Muito bem. Nesse exemplo eu coloquei de segunda a sexta, à noite, geralmente isso acontece, às 22 horas. Muito bem. Tenho que botar uma criptografia, que é uma senha, que só com essa senha eu vou conseguir reverter, né, recuperar esse backup. Vou colocar uma senha aqui de exemplo. Muito bem. E pronto. Está criado o meu plano de backup. Todos os dias, naquele determinado horário, uma cópia de tudo que você tem vai para um ambiente seguro e criptografado. A vida está garantida, o Lifeguard está funcionando, está trabalhando.
E se meu amigo Hansel resolver aparecer e entrar lá por uma conta e falar assim, puxa, tá aqui, ó, desligamos o servidor, Joia. pegamos tudo, é tudo meu. É tudo meu. Aí quero contar para vocês 2 cenários. O primeiro cenário, fazendo uma analogia com aquela história do seguro do carro. Então, Emerson, você fez o seguro do seu carro, a sua Lamborghini amarela. Ah, não vou renovar porque eu não usei. Você nem tirou o carro da garagem. Ah, então não quero pagar. Aqui no contexto da proteção de dados, você... Ah, eu já estou pagando há 1 ano, agora acho que eu não preciso mais, porque passou 1 ano eu não usei nunca. Então, veja, quando você faz a instalação do LifeGuard no computador, o agente fica procurando alterações nos arquivos. Quando o arquivo é alterado, ele coloca ali na fila, porque ele sabe que naquele determinado horário ele precisa copiar para a nuvem. Perfeito. Bom, já que eu estou aqui monitorando as alterações... O agente LifeGuard. O agente é o Lifeguard. É o LifeGuard, é o super-herói Lifeguard. O robozinho que está lá atrás, trabalhando o tempo inteiro. Exatamente. Foi programado para esse tipo de prevenção. Exatamente. Sabe tudo Sabe que pode tudo. acontecer. Sabe tudo. Ele é especializado em falha humana. Especializado em falhas de hardware também. De software, de hardware e na falha humana. Entendi. Muito bem. Então, ele percebeu que houve uma tentativa de alteração no arquivo. E ele compara isso com os padrões de ransomware e bloqueia aquela alteração. Então, o ransomware passou pelas camadas de proteção, veio pelo e-mail, passou pelo e-mail, chegou na sua máquina, você clicou, passou pelo antivírus da sua máquina. Na hora que ele conseguiu chegar no arquivo, no disco, para fazer a alteração, opa, o LifeGuard percebeu e bloqueou. Tipo, Dona Emília chegou mais cedo, fez o seu café, colocou em cima da mesa, não tinha ninguém, seu Ayrton ainda não estava lá. Ela falou, vou adiantar o expediente e vou ver os e-mails. E aí tinha um e-mail dizendo assim, aquela sandália que você está procurando está aqui com desconto especial. Clique. Ela clicou para a sandália e tomou uma chinelada. É isso. O ransom invadiu. É exatamente. E aí parou a empresa. Exatamente. Dona Emília não sabe o que fazer. Ela liga para quem? Pois é. Nessa hora... Quando ela clicou ali no arquivo, que o arquivo foi entrar em operação, o LifeGuard começou a trabalhar. E tem um sinal, uma emergência? Sai. Desce o cara, tipo, Missão Impossível. É mais ou menos assim que exatamente. Pisca onde, Éder? Tudo, as luzes todas da empresa. É exatamente isso. Esse tal desse Vitor aqui, ele perde o sono. Perde o sono. Ele é acordado. Perde o sono, sem dúvida. É o primeiro telefone a tocar. Puxa vida. Quando isso acontece. Mas aí, ela tem o LifeGuard. Então, o LifeGuard evitou que aquela alteração no disco fosse bem sucedida. Agora, se aconteceu de o vírus conseguir passar por essas etapas... O mesmo caso se o arquivo foi apagado por alguém, ou se a catástrofe foi o computador cair no chão, a catástrofe foi o disco rígido parar de funcionar depois de 10 anos em operação sem descanso. O LifeGuard é a máquina do tempo. O LifeGuard é aquela plataforma que vai permitir a você voltar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês e trazer de volta aquele arquivo específico, aquela pasta, aquele sistema, aquele banco de dados. Então, o caminho aqui é clicar na máquina que você deseja recuperar. Ah, é por máquina também? E olha, eu tenho um arquivo de hoje, às 8 da manhã, tenho arquivos de ontem, tenho arquivos de anteontem e assim sucessivamente. Então, hoje, 7 da manhã, resolve a minha vida. Tá bom. Eu clico aqui em recuperar, seleciono o que é que eu quero recuperar. Eu não preciso fazer uma cópia da máquina inteira para pegar só um arquivo em específico. Eu vou navegando até achar aquele arquivo que eu preciso, faço o download para minha máquina ou recupero o arquivo de volta para o local original e a vida segue. Agora, por exemplo, uma empresa, vamos falar de uma empresa de pequeno para médio porte, né, que deve estar precisando dessa solução. Você me disse que não precisa, de uma certa forma, recuperar tudo. Então, ela pode ter isso num ambiente que é um ambiente burocrático, um ambiente de gestão de notas, um ambiente financeiro. Ela não precisa ter fábrica inteira, ou ela pode escolher os setores que ela quer ter. Exatamente. Imagine que
a maioria das soluções de proteção de dados, elas cobram pelo volume de dados armazenado. Então, se você armazena, se você protege o que não precisa ser protegido, você está desperdiçando recurso. Então é necessário, sim, fazer um plano. Esse plano vai contemplar as suas ferramentas mais importantes, aquelas ferramentas mais importantes talvez precisem de mais backups, mais cópias, né? Com uma frequência ali de hora, de dia, e outras aplicações, os computadores precisam de um backup semanal, já seria o suficiente. Tudo isso vai otimizando os recursos, não é? E reduzindo custos, sem dúvida. Então tem esse planejamento tem que ter. Puxa vida, eu tenho que contratar esse serviço. Não, peraí, vai com calma. Contrata para a área que você mais precisa, evolua dentro disso, deixa o setor de inteligência da sua empresa também evoluir de acordo com isso. Mas o importante esse é o nosso trabalho. Protegido, né? Sem dúvida. E esse é o nosso trabalho, é conversar. A Unodata, ela é Cloud for Humans, é o nosso slogan, de modo que o nosso principal valor é bater papo. Até por isso nós estamos aqui nesse talk show, estamos produzindo conteúdos nesse sentido. A gente quer conversar, entender, explicar essas tecnologias que nem sempre estão acessíveis em termos de conhecimento para todos os públicos que precisam dela demais. Se você está nos assistindo e está com vontade de conversar sobre proteção de dados, então esse daqui é o cara, Éder Miranda. Você vai encontrar todos os links para poder acessar a Unodata dentro do site da Unodata. Você vai encontrar os links aqui para poder acionar o WhatsApp da empresa, para poder conversar. E não é robô, né? Não é robô. Não é robô, é gente. É gente. É gente. É gente como a gente. É gente como a gente e gente boa. Só tem gente boa lá, viu? Isso é legal. Isso é legal porque você vai conseguir também estabelecer um contato, tirar suas dúvidas, poder testar o produto. Tem também a linha de teste de produto. Né? 30 dias grátis. Tem 30 dias grátis. Tem também. 30 dias grátis. Maravilha. Então, vamos fazer uma campanha aqui agora, um comercial do Lifeguard para poder entusiasmar quem está nos assistindo. Os primeiros 10 que mandarem aqui para gente comentário com contato para poder entrar em contato pelo WhatsApp, levam 30 dias grátis? Leva 60 dias. 30 dias já grátis. Tem, então 60 dias de usar a plataforma. 60 dias, então assim, indique, se você não precisa para sua empresa, indique uma empresa que ela vai ganhar 60 dias e vai testar um produto com muita qualidade de atendimento e uma consultoria que não é de hoje, porque ele é dinossauro. Ele não é garotão, não. Aqui começou no 486. Não, no 486 não. Qual que é o computador que você começou? Eu comecei no 386 lá, estudando e tudo. 386. Acessei a internet a primeira vez num 486. É verdade. Ô, tempo bom, hein? Que tempo aquele. Tá parecendo Rolando Boldrin aqui, tempo bom. Mas me conte mais, você parou aqui recuperando uma pasta. Recuperei uma pasta, a pasta que eu precisava para o local original, ou fiz o download e enviei para quem tinha que ser enviado. E pronto, quer dizer, salvou a vida, a operação está garantida e eu posso dormir tranquilo que os meus dados estão muito bem protegidos. Agora eu vou te fazer as perguntas do cara da TI lá, do Vitor, né? Quando você vai vender isso numa empresa, vai oferecer esse produto, né? A solução e bater um papo. Este produto vai deixar o meu servidor mais lento? Você mandou muito bem, Emerson. Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante. Olha, a primeira cópia, ela consome recurso, porque ela vai levar algumas horas, dependendo do volume de dados, mas geralmente a gente protege teras de dados, então nós vamos ficar com o servidor trabalhando intensamente, fazendo essa cópia por 10 horas, 12 horas, 20 horas. Ok. A partir daí, nos dias seguintes, o sistema consegue identificar, Emerson, só aquilo que foi alterado. Então ele não vai fazer a cópia do servidor novamente inteira. Ele verifica os arquivos que foram alterados e copia só o pedaço daquele arquivo alterado. Então aí tudo fica muito rápido. Então a pergunta é, na primeira cópia, sim, ocupa-se bastante recurso, mas nas cópias seguintes é imperceptível, transparente. Dentro desse painel aqui de monitoramento, o administrador vai conseguir ter uma visão bem ampla de tudo o que está acontecendo, se houve alguma falha, se o backup foi bem sucedido, são enviados alertas por e-mail também, para deixar o administrador tranquilo de que está tudo realmente protegido. Éder, o que eu tenho depois da instalação do Lifeguard que eu não tinha antes?
Em que sentido você No fala sentido assim? de benefícios. Por exemplo, eu sou o cara da TI e eu tô lá olhando para tudo com muita atenção. Claro que tenho ali o meu perigo de ser invadido e tudo, mas aí eu instalo o Lifeguard, o que eu vou ter assim? Eu vou dormir mais tranquilo. Boa. Primeiro é a certeza de que os seus dados estão protegidos. Isso realmente, Emerson, traz uma paz, amigo. E quem já passou pelo problema é que sabe. Isso traz uma paz que você não imagina. Então eu sei que os meus dados estão protegidos. Todas as máquinas que têm o agente instalado, como eu contei para vocês ali no começo, tem o agente rodando, verificando alterações que possam significar um ataque de ransomware. Ele funciona como um antivírus, então. E Você matou minha próxima pergunta. Eu ia falar qual é a diferença do antivírus dentro desse sistema. Então, ele também tem essa função de antivírus. ele também tem a função de antivírus. Ele tem uma base de dados que se atualiza diariamente e consegue detectar vários, centenas, quem sabe milhares de tipos diferentes de ameaças. E se você citou uma empresa que hoje estava com uma questão, né, com a área de TI com um hardware antigo, é necessário trocar por hardwares novos, por novos servidores, ou eu consigo instalar no que eu tenho hoje de tecnologia? Bom, eu posso afirmar a você que todo sistema que hoje rode uma aplicação qualquer, ele já pode ser protegido, porque ele tem recurso, ele está servindo muita gente, ele tem recurso ali para aguentar mais uma aplicação de proteção. Então, a nossa solução é compatível com todas as versões de Linux, Windows, macOS. Então, sim, qualquer computador que você tenha, desde que não seja aqueles sistemas já com end of life, né? Windows XP, Windows Vista. Desculpa falar sobre isso, mas é que tem empresa que ainda usa, pessoal. Então, esses não tem o que fazer, tá certo? Certo. Então tem que estar um pouquinho up to date ali, né? Tem que estar. Tem que estar surfando na onda, Tem né? que estar surfando na senão onda. também a proteção também não há muito o que fazer, Não né? há o que fazer. Mesmo porque um Fusca todo mundo abre, né? Basta aquele Fusca, né? É isso aí. Então funciona É isso assim, aí. né? É isso aí. É a brincadeira em cima disso. E em relação à questão, por exemplo, de instalação, você falou que tem que fazer a migração, né? Muitas vezes a empresa vai fazer um planejamento com você sobre essa questão da migração, a usabilidade disso. Ele vai ficar na mão do pessoal de TI para controle, né? Você vai ter uma clareza muito maior do que está acontecendo dentro da sua empresa, inclusive dos computadores. Estou vendo que tem uma máquina aqui offline. O que isso significa? Isso significa, nesse exemplo, que, olha, o sistema está te avisando que aquele servidor que você chamou de Linux 2, ele está offline. O backup não está funcionando. Corre lá, vê o que está acontecendo. Alguém tirou ele da tomada, ele está sem internet. Alguma coisa está acontecendo, corre lá. Então ele te dá os avisos todos aqui. Muito bom. E o que mais nós temos aí a partir do momento que você instalou, está instalado, por exemplo, como que funciona a consultoria, a assessoria de vocês, o pós-venda, né? Se eu preciso, puxa, aconteceu uma catástrofe, adoro essa palavra. Muito bem. Olha, Emerson, as plataformas de SaaS, né, software como serviço, elas foram concebidas para serem plataformas self-service. Imagine que a Unodata trabalha num horário e sábado de madrugada você precisa fazer a recuperação de um dado, você precisa criar um usuário, você precisa instalar um novo agente. Você é autônomo, a plataforma está lá para te servir 24 horas por dia e você tem muita autonomia. Você pode fazer tudo em termos de cadastrar novos dispositivos, proteger novos computadores e recuperar dados. Mas, se em algum momento, ou você não tem o conhecimento para isso, ou você tem alguma dúvida, aí o nosso atendimento vai estar à sua disposição para te ajudar com isso. Então, a gente pode tanto trabalhar na parte da instalação dos agentes, quanto em momentos de catástrofe, se houver, a gente também trabalhar no recovery, na recuperação dos seus dados. Esse é o nosso trabalho. Você sabe que outro dia, ouvindo você falar, eu vou transformar aqui uma pergunta em forma de resposta. Você me falou assim, puxa, Emerson, quem vem pela Unodata não sai. É vida longa? Puxa, eu sou muito feliz, Emerson, em dizer a você que o primeiro cliente da Unodata, a Netlink, um provedor de internet aqui de São Paulo,
na pessoa do Wolfgang Klutsch, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, é nosso cliente ativo até hoje, né? Tem o segundo cliente, o terceiro cliente, o quarto cliente, são empresas que estão conosco há 14 anos, praticamente desde o primeiro dia de Unodata, estão com a gente e a quem eu tenho muito apreço, muito respeito também, muita gratidão, né? Mas temos trabalhado duro, a gente não para. Então, você que está assistindo, acabou de ouvir esse depoimento, eu fico pensando assim, eu sou da área de tecnologia da minha empresa e fico pensando o tempo inteiro como inovar, como levar para a empresa inovações. Eu acho que a inovação mais importante nesse momento, se você ainda não tem, se chama proteção. Por quê? Não dá para crescer sem proteção. É justamente no momento crucial em que nada pode acontecer que acontece. Então, não passe por isso, né? Procure uma solução, abra uma conversa com a Unodata. Os links estão aqui, muito fácil de entrar em contato, pelo site, pelo WhatsApp, pelos comentários. Nós vamos abrir um contato com vocês, o atendimento da Unodata vai falar com vocês, vai apresentar o Lifeguard, vai apresentar outras soluções que também a gente vai apresentar ao longo dos podcasts. O mais importante é conversar, bater papo. Conversar, bater papo. É isso aí. Né? É isso aí. Emerson, eu te mostrei aqui o que eu gostaria para hoje, te dei uma visão geral de como é que funciona. Agora eu quero saber mais de cinema. Você tem mais alguma dica aí para me dar? Você sabe que eu tinha até esquecido que essa história, porque estava tão interessante essa coisa do Lifeguard, e fiquei pensando aqui, puxa, que roteiro que não dá aqui, né, de invasão, já gostei do painel, achei maneiro. Mas vamos falar de cinema sim, tem duas dicas importantes para quem quer falar sobre tecnologia e entender melhor a tecnologia. Porque muitas vezes a gente vai para o cinema olhar o mundo lúdico, mas a gente esquece que a realidade que está por trás desse mundo lúdico precisa ser entendida, precisa ser discutida. Então vai a primeira dica aqui. Enquanto eu falo, também a gente vai poder ver imagens do filme, que é o seguinte, Code Bias, um filme da Shaline Kantaia, que fala sobre uma coisa muito interessante. Você sabia que existe segregação através dos algoritmos das redes sociais? Fale-me mais sobre isso. Ela desenvolveu um documentário que conta essa história, inclusive, de como as redes sociais fazem análises críticas sobre a cor da pele das pessoas e fazem uma série de perseguições sistemáticas, inclusive, que geram os algoritmos de perseguição, inclusive com entregas policiais, com uma série de coisas que são relacionadas à cor da pele, o racismo através do algoritmo das redes sociais. E não são só das pequenas, são das grandes. Ela fez um documentário que revela, que denuncia e foi extremamente premiado por conta disso. Inclusive, se percebe que essa sistemática de racismo também proíbe de você ver as pessoas, os pretos com mais variedade, com mais quantidade, nas redes sociais. Puxa. As redes sociais, dentro desse documentário, são acusadas seriamente de segregar né, as pessoas de cor e os orientais e os latinos também. Quero assistir. Coded Bias, de 2020, da Shaline Kantaia, está nas listas do Netflix, você consegue assistir lá. Essa é a primeira dica para quem quer saber como funcionam os algoritmos. Muito importante, uma discussão aberta e muito importante. O segundo filme é um filme que nós adoramos, assistimos inclusive, chamado Dilema das Redes, de 2020, do Jeff Orlovsky, né, que rodou um documentário contando como que as redes sociais entendem o seu comportamento, ouvem o seu comportamento e preveem o que você vai querer. Então não adianta só você falar assim, eu vi, eu falei, e o meu celular captou, o seu smartphone jogou na sua tela o que você queria. Você pensa e ele faz um preview de como isso pode acontecer. Então, assim, pensa numa coisa aí, Éder. Você que está nos assistindo, pensa alguma coisa. Põe um pensamento firme e fala assim, puxa, tem que ser tangível, tá? Para ficar fácil. Aquele carro, aquela viagem para tal lugar. Faça o teste. O que vai acontecer? Em breve, o seu celular vai apresentar uma proposta muito séria para você poder realizar o seu sonho. É sobre esse algoritmo, sobre essa sistemática de pesquisa do seu comportamento que as redes sociais buscam o tempo inteiro te oferecer coisas. E o Dilema das Redes, ele te mostra como que ele faz isso ser real. É um filme muito sério que eu acho que quem mexe com tecnologia tem que assistir. Entrevistaram ex-funcionários das empresas, né? Ex-funcionários das grandes americanas, da Amazon, do Google, do Facebook, do Instagram, e todas essas outras, né, que são as grandes, as majors, né, das redes sociais, e esses caras revelaram
que isso não é só real, como isso é sistemático. Eles dependem disso para a evolução do sistema das redes sociais. Então é assustador. E se você não assistir, que eu acho que você tem que assistir, você vai ficar por fora do que está acontecendo muitas vezes, você vai cair em algumas ciladas. São essas 2 dicas de filme que você encontra facilmente no Netflix e que vale a pena assistir. Vai deixar os links aí, produção? Deixa os links, vamos deixar os links para as pessoas assistirem, mas basta procurar pelo Netflix Dilema das Redes e Coded Beers. Agora, acabamos? Acabamos? Acabamos com um gostinho de quero mais. Vamos fazer mais, vamos bater mais papo. Então, a semana que vem, nos espere aqui, porque nós vamos falar sobre o que é esse tal de ransomware e como ele se apresenta, as 1000 faces de ransomware. Excelente. Todo mundo convidado, deixe seus comentários e até a próxima semana.